Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do blog Delícia. Dessa vez eu estou para falar do arroz. Até agora me dei conta que eu ainda não tinha falado do arroz, que é um item tão essencial à cozinha japonesa. Muitos japoneses ainda hoje consomem arroz 3 vezes por dia. E também para sanar as dúvidas do pessoal que quer cozinhar o arroz à moda japonesa em casa. Primeiro, existem aqui no Brasil existem dois tipos de grãos chamados de arroz oriental. Um é o grão longo e o outro é o grão curto. O grão longo, ele costuma render mais, por isso que muita gente prefere ele. Eu já prefiro o grão curto, do tipo, por exemplo, Koshihikari, que apesar de ter um rendimento menor, ele apresenta uma textura melhor e mesmo frio, ele continua sendo macio, saboroso. Por isso que é tão procurado para fazer sushi, por exemplo, né? A marca que eu tenho encontrado com mais frequência é essa da Yanagi Koshihikari, pelo menos aqui na minha região. E em São Paulo você pode também encontrar a marca Hibari Koshihikari. É só procurar nas lojas e mercearias especializadas. Geralmente o grão curto é um pouco mais caro que o grão longo. Outro arroz que eu queria dar um destaque é o tag que eu peguei no Yabai Delivery. Nos comentários, na descrição eu tenho o link para vocês poderem comprar também. É um arroz vietnamita de grão curto e eu fiquei muito surpresa com a qualidade e o sabor dele. Embora ele seja mais caro que o uruguaio, que a gente está acostumado, eu acho que para quem pretende fazer um sushi ou alguma coisa assim, talvez seja uma boa oportunidade, porque o preço dele está bem mais em conta do que, por exemplo, o californiano. Outra questão, nós lavamos o arroz. Eu sei que muitos brasileiros não lavam o arroz agulhinha, mas nós, na cozinha japonesa, lavamos o arroz porque a gente não gosta daquele cheiro forte do farelo que o arroz tem. Lavamos em muita água, escorremos e depois ainda costumamos deixar descansando de molho por uns 30 minutos para poder hidratar bem.
Depois do arroz lavado e hidratado, a gente leva para cozinhar. Claro que a gente fala muitas vezes em medida correta de água, mas o fato é que, na verdade, domesticamente, a gente não mede a água. A gente simplesmente joga a quantidade de água, uma certa quantidade de água, e a gente mede com a mão. A gente usa muitas vezes o método de colocar a mão sobre o arroz, e se atingiu essa parte aqui já é considerado suficiente, a quantidade de água suficiente. Alguns asiáticos, alguns asiáticos como os chineses, eles medem até colocar a água até aqui na primeira articulação do dedo, tá? Só vou dar um conselho. Prestem atenção se o arroz é Shin Mai. Muitas vezes está escrito na embalagem. Shin Mai significa que o arroz é safra nova, então ele vai absorver menos água do que um arroz de safra velha. Então, se for uma safra nova, você vai ter que usar um pouquinho menos de água, senão ele vai ficar muito empapado, tá? E é simples assim. A gente leva ao fogo e deixa ferver. E deixa cozinhar por algum tempo e depois tampa. Claro que em casa, eu não vou mentir, normalmente quem faz o trabalho é a panela de arroz elétrica. As de indução, as mais modernas de indução, elas têm uma distribuição muito boa de calor. O arroz normalmente sai perfeito. E ele tem um processo todo automático de ferver, abaixar a temperatura, cozinhar, abaixar a temperatura, descansar. Então eu não me preocupo com arroz. Mas como muita gente não tem essa panela de arroz em casa, vamos seguir fazendo no fogão. Além do mais, ia ser muito sem graça se só apertasse um botão, né, gente? Quando o arroz começar a secar, eu abaixo o fogo e tampo. E vou deixar por mais alguns minutos. Eu gosto de usar uma panela que seja proporcional à quantidade de arroz. Se eu for fazer bastante arroz, eu uso uma panela maior. E evito colocar muito arroz em uma panela que seja estreita e alta, porque a parte de cima do arroz geralmente tende a ficar meio crua, tá? E gosto de usar uma tampa pesada para que não escape muito vapor, essa parte é importante. Outra curiosidade que eu gostaria de falar sobre o arroz no Japão é que hoje em dia é unânime de que o arroz é base da dieta japonesa. No entanto, nem sempre foi assim. O povo japonês, infelizmente, passou por vários momentos de crise e os agricultores eram obrigados a vender a safra de arroz e comiam, por exemplo, trigo sarraceno, cevada, milhete, ou misturavam arroz com batata doce, castanha quando era época, castanha portuguesa quando era época, nabo, etc. Esse padrão de arroz branco nas refeições, na verdade, é uma coisa recente, pós-guerra, quando houve a reforma no Japão e o povo também conseguiu atingir um ganho melhor, tá? Ele ainda continua soltando vapor e daqui a pouco eu vou desligar. Quando o arroz secar completamente, ele começar a fazer um barulhinho de que está começando a querer tostar embaixo, eu desligo o fogo e deixo pelo menos 10 minutos para que ele termine de absorver a umidade e cozinhe completamente. Agora, se eu for provar, o arroz ele vai estar um pouquinho duro no centro. Passados os 10 minutos de descanso, eu revolvo o arroz para deixar ele mais solto e também dar uma homogeneizada na textura, que muitas vezes pode acontecer de a parte de cima do arroz ficar um pouquinho menos
cozido que é de baixo. E eu deixo descansar mais uns minutinhos antes de servir. Como vocês viram, eu não usei sal nem nenhum tempero. É assim que o gohan costuma ser feito. Eu só adiciono sal no gohan quando vou fazer o nigiri. Fora isso, eu não costumo adicionar nada. Claro que existem várias receitas à base de arroz, no qual são adicionados legumes, carnes, vegetais e caldo nele. Mas isso é já um outro assunto. O gohan do dia a dia é branco, puro e simples, ok? E para servir o gohan, eu sempre uso a espátula própria para arroz e molhado em água, tá? Porque ele é bastante grudento. E assim fica o nosso arroz depois de cozido, ok? O que pode acontecer de errado? Pode ser que seu arroz fique duro. Aí o caso é que provavelmente seu arroz é mais velho, de uma safra mais antiga, e você vai precisar usar um pouco mais de água. Algumas panelas também dão problema de queimar muito no fundo. Eles têm uma distribuição diferente de arroz. Procure trocar de panela e fazer testes para obter um melhor resultado. Nesse ponto, as panelas com revestimento antiaderente são boas, porque depois para você lavar a panela é muito mais fácil também. E se for usar uma panela de ferro, não deixe o arroz muito tempo dentro da panela, porque o ferro acaba escurecendo o arroz, ok? E não fiquem chateados se o arroz queimar um pouquinho no fundo. Ele vai ficar com uma crostinha dourada. Na verdade, a gente adora esse queimadinho, que não chega a ser um queimado. Ele confere sabor e aroma ao arroz, ok? Como podem ver, né? É um queimadinho douradinho. Ele dá um aroma bem gostoso ao arroz. Para mais receitas e dicas, consultem o meu blog marisaono.com, e para algumas curiosidades acompanhe meu Instagram como Marisa T. Ono. Itadakimasu. Hoje que eu que tá.